Nada acontece por acaso. O maior erro do ser humano é tentar tirar da cabeça aquilo que não sai do coração. Um dia, um rapaz pobre que vendia mercadorias de porta em porta para pagar seus estudos, viu que só lhe restava uma simples moeda de 10 centavos e tinha fome. Decidiu que pediria comida na próxima casa. Porém, seus nervos o traíram quando uma encantadora mulher jovem lhe abriu a porta. Em vez de comida, pediu um copo de água. Ela pensou que o jovem parecia faminto e assim lhe deu um grande copo de leite. Ele bebeu devagar e depois lhe perguntou: "Quanto lhe devo?" "Não me deves nada", respondeu ela. E continuou: "Minha mãe sempre nos ensinou a nunca aceitar pagamento por uma oferta caridosa." Ele disse: "Pois te agradeço de todo o coração." Quando Harvey Kelly saiu daquela casa, não só se sentiu mais forte fisicamente, mas também sua fé em Deus e nos homens ficou mais forte. Ele já estava resignado a se render e deixar tudo. Anos depois, essa jovem mulher ficou gravemente doente. Os médicos locais estavam confusos. Finalmente, a enviaram à cidade grande, onde chamaram um especialista para estudar sua rara enfermidade. Chamaram o Dr. Harvey Kelly. Quando escutou o nome do povoado de onde ela viera, uma estranha luz encheu seus olhos. Imediatamente, vestido com a sua bata de médico, foi ver a paciente. Reconheceu imediatamente aquela mulher. Determinou-se a fazer melhor para salvar aquela vida. Passou a dedicar atenção especial àquela paciente. Depois de uma demorada luta pela vida da enferma, ganhou a batalha. O Dr. Kelly pediu à administração do hospital que lhe enviasse a fatura total dos gastos para aprová-la. Ele a conferiu, depois escreveu algo e mandou entregá-la no quarto da paciente. Ela tinha medo de abri-la, porque sabia que ele levaria o resto de sua vida para pagar todos os gastos. Mas, finalmente abriu a fatura. Algo lhe chamou a atenção, pois estava escrito o seguinte: totalmente pago, há muitos anos, com um copo de leite, assinado Dr. Harvey Kelly. Lágrimas de alegria correram dos olhos da mulher e seu coração feliz rezou assim: graças, meu Deus, porque teu amor se manifestou nas mãos e nos corações humanos. Pois bem, esta mensagem tocou meu coração e por isso estou compartilhando-a com vocês. Na vida, nada acontece por acaso. O que você faz hoje pode fazer a diferença em sua vida amanhã. Não perca a oportunidade de exercer a bondade. Sempre busque o bem, seja dos seus familiares, amigos, superiores ou subordinados. Pense nisso e que Deus abençoe sua semana. Assim seja. Tem pauta aí para hoje? Eu quero. Então, começamos por aqui, depois... Prazo para blocos de notas fiscais. Vestibular. Passei no vestibular. Eu deixei a sua aqui. Vestibular. Empresa agroindústria.
Incorporação imobiliária. Espera só um minutinho. É Cida, não? É seu nome? Vera. Empresa Agroindústria. Vera. Agora sim. Incorporadora imobiliária. Qual que é o seu nome? Eliane. Mais algum aí, Maurinho? Não, né? Não, né? Tá, ok. A sua qual? Qual que é a sua? A minha lei 12.865 e roubo. Eu vou só Ronaldo. Tem alguém na sala que é professor? Hoje é dia do professor. Ó. Tem um abnegado ali, colega nosso, contador, professor. Parabéns para você. Tá? Aposentadoria. Eu estou com uma pergunta aqui do internauta aqui. Eu gostaria de compartilhar com o pessoal aqui que tem mais facilidade nesse negócio aí. O cidadão foi ao INSS e constatou que está faltando 4 anos para aposentar. Como ele estava trabalhando sem registro este tempo, qual seria a opção melhor? Pagar como contribuinte individual? Exigir o registro na carteira? Tem a pauta aí? Já dá uma... Pode deixar que nós vamos arrumar. E passa para daí, vamos ver aqui, senhora. Isso aí é um pouco complicado, porque ele tem... falta só 4 anos. Porque ele está completando... Ele completou 65 anos, mas falta 4 anos para dar o tempo. São 15 anos de carência, não deu os 15 anos? Não tem, falta 4 anos. Não. Se ele recolher isso na categoria de contribuinte individual, em atraso, sem procurar a Previdência para regularizar isso aí, pode às vezes ter dificuldade em utilizar esse tempo. Se ele tomar essa atitude, ele tem que procurar a Previdência e regularizar. Como vínculo empregatício, também, se não houver um processo aí, pode ter problema, porque eles vão querer dizer que isso foi ajeitação, né? Tem esse detalhe, né? Justamente. Passar lá para a Divina, Maurinho. Porque hoje é difícil essa regularização atrasada aí, tem muitos critérios que... Ele, igual quase todo mundo já falou, e o que ele vai pegar? Ele vai pegar a vida para trás dele, pregressa, ver o que se ele não teve. Às vezes a pessoa trabalhou, mas tinha empresas para trás, tinha uma atividade que consegue provar que ele trabalhou. Aí ele vai na Previdência Social com a documentação dele e o NIS e o CNIS, o relatório que ele tira na Previdência. Se ele tiver, se ele tiver como provar que, ainda que não contribuísse, mas que ele estava trabalhando, digamos assim, tem contador que tem inscrição na Prefeitura de Goiânia, no município de Goiânia, trabalha, mas não paga, vai deixando para lá, vai prescrevendo, aquela bola toda. Aí ele conseguindo provar, a Previdência dá uma oportunidade para ele pagar com aquela simplificado. Em vez de pagar aquele grandão, eles pagam 11%. O simplificado. E como eles sabem que o trabalhador brasileiro ostensivamente trabalhou, eles estão concedendo. Um caso, no escritório lá, um vizinho nosso, aconteceu isso daí. E ele conseguiu pagar. Tá? E no caso, vamos supor, ele está trabalhando de trabalhador rural. Tem como provar, ele deve ter alguma testemunha, deve ter algum relatório, algum Só que é igual o Adair colocou aqui, o patrão dele está propenso a reconhecer esse vínculo, tempo. O vínculo. Pois é, além dessa oportunidade, ele pode ir lá com a Previdência. Mas espontaneamente, isso que eu fiquei em dúvida, justamente. Pois é. Ele tem esse caminho, porque primeiro que a Previdência do produtor rural é pequenininha, né? Correto. Para ele pagar. Ele vê o que é melhor e é mais célere, mais rápido para ele conseguir a aposentadoria. Mas você acha que ele deveria
entrar na junta do trabalho para fazer isso? Eu pego a declaração. Também. Pois é, porque mas a pessoa vai ter que... A pessoa tem o SEI rural. Só que vai ter que retificar pela Previdência Social é mais prático e mais célere. O outro ele vai ter que arrumar testemunha, a Previdência vai chamar e corre o risco às vezes. Ele tem várias provas no área rural, não é só a declaração do coisa não. Tem testemunha, ele tem uma série de documentos que ele assina e o próprio empregador dele reconhece que o valor é pequeno. Eu queria trocar informações com você a respeito justamente disso. Tipo assim, vamos supor, vamos supor que o patrão reconheça esse vínculo e resolva retroagir o registro. Essa retificação da CEFIP não vai dar problema na Previdência, não? Vocês que às vezes... Não, mãe. Não. Mas, o sindicato rural dá a declaração. O sindicato rural dá a declaração. Mas a rural recolhe aí. Não, a rural não, mas eu falo assim, o fazendeiro tem a SEI. A SEI já tem empregado registrado. Com licença, por favor. Esse dele espontaneamente recolher o seu vínculo, não tem só a Previdência. Ele tem que recolher tudo que ele de direito. As férias, 13º, o FGTS 8%. E espontaneamente ele pode recolher a qualquer momento. Pois é, ele está disposto a fazer isso. Só que o que ele está preocupado, e eu também me preocupei, não quis dar uma informação concreta antes de discutir com vocês aqui e também depois pesquisar, é justamente isso, saber se ele vai, por exemplo, reconhecer esse vínculo empregatício, depois de 4, e tem que retroagir 4 anos fazendo a CEFIP para recolher o atrasado. Eu não vejo problema nenhum, está regularizando, a Previdência agradece, está regularizando e está pagando, então está beneficiando o funcionário, é pró-funcionário, eu acho que não tem nada a ver, não. Deixa o Gés comentar depois. É o seguinte, esse retroativo de 82 para cá, o INSS tornou a contribuição como imposto. Imposto tem que ter uma base de cálculo, né? Então, como a Divina falou, nesse período desses intervalos aí, se ele provar que trabalhou, né, teve uma atividade, né, com documentos e tudo, ele pode recolher retroativo, né? Isso aí individual, né? Aí no caso contribuinte exatamente. Certo. Agora, hoje ele pode, por exemplo, que veio para a cidade, né? Ele morou na fazenda há algum tempo e depois veio para a cidade. Ultimamente, ele pode voltar para a fazenda, para a zona rural, provar que trabalha na zona rural através de um contrato com alguma fazenda, né? Com meieiro. Para isso, ele tem que fazer compra no nome dele daqueles produtos rurais, né? Isso aí tudo. Se ele tiver a idade, né? Ele, com 60 anos, ele aposenta. E 6 meses, ele provando isso aí, ele consegue a aposentadoria. Ok. Aproveitando que você falou aí, próximo de você está o doutor Atman, que eu não tinha visto. Convidá-lo aí para compor a mesa conosco aqui. Tá, alguém mais quer dar opinião aí? Embasar mais alguma coisa aí? Doutor, arruma. Adair, deixa o Adair comentar aqui mais um pouquinho aqui, sobre como empregado aí, Adair, tem o mesmo risco? Como o contribuinte individual teria o risco de provar tudo que o Gés comentou lá, e como empregado?
Bom, segundo a divina ali, ela entende que não tem problema, né? Mas ao bom senso, se está regularizando, é como a divina disse. Para a gente não vê problema. Agora, a Previdência, na hora de pagar o benefício, eu não sei se ela criará algum problema. Eu gostaria de ouvir o colega aqui, né? Porque Marcelino ele comentou alguma coisa aí, de repente, tem uma sugestão para nós também. Fala aí, Marcelino. Fala aí. É aquilo que eu tinha falado antes. Ele tem que pegar, vai no sindicato. Primeira coisa, ele vai na Previdência e procura assistente social. Ele expõe a situação primeiro dele lá na assistência social. Ela vai ajudar, a maneira que ele vai proceder, aquela coisa toda. Entendeu? Se for aposentar pela atividade rural, se ele exerceu essa atividade rural, ele vai no sindicato, né? Ele tem alguma coisa lá, o sindicato vai dar uma declaração para ele, que ele trabalhava rural, ele tem uma testemunha. Então, ele não vai precisar ver de contribuir com mais nada e já entrar no processo de aposentadoria. Na preocupação minha quanto à informação que eu resolvi trazer, justamente essa que o Adair levantou. A questão, na hora dele pleitear a aposentadoria dele lá, ver que as CEFIP foram entregues tudo agora. Certo? Se realmente, dentro do pedido da aposentadoria, poderia ser indeferida. Isso aí eu tenho visto muitas até esposas de trabalhadores rurais, tudo aposenta sem contribuir um centavo, tudo aposenta aí, rural aí, sem contribuir nem um centavo. Não, é empregado mesmo, já vi empregado também. Só com a declaração do sindicato, né? Lembrando que desde 91 para cá, o empregador rural que assinar essa declaração, ele está sujeito a recolher essas contribuições, né? Só tem esse detalhe, está na lei. Mas 10 anos ela caduca, né? Mas os últimos 5, né? Então, mas às vezes ele já deu a declaração. Agora, com tempo a sugestão do Marcelino aí é interessante. Procura assistente social. O assistente social vai orientar ele direitinho para que ele tenha suporte junto à Previdência depois. Não, ok. Deixa o Djalma comentar mais um pouquinho. Eli, eu tenho um exemplo do meu pai, quando ele faleceu. Ele recolheu inúmeras guias de contribuição da GPS e não fez a CEFIP. Está lá, recolhimento, ele descontava os 11% dos honorários dele e foi recolhendo. Quando ele faleceu, eu fui procurar o INSS para aposentar, lá não constava nem um centavo dele de recolhimento. Nem um centavo não, vários recolhimentos sem recolher. O que eu fiz? Eu fui nas empresas que ele trabalhou, fiz a CEFIP foi feita depois que ele faleceu, pleiteei o benefício de pensão para minha mãe, negou. Eu entrei com recurso, sozinho, sem advogado, sem nada, e foi dado favorável. A CEFIP foi feita depois do falecimento dele. Mas eles não queriam reconhecer o recolhimento também, não. Mas aí o recolhimento já estava feito, né? Nesse caso aqui, a minha preocupação de informar para ele e garanti-lo é justamente que você vai apresentar agora a CEFIP todinha. E esse patrão dele já tem outros empregados registrados que já faz a CEFIP. A minha opinião é o seguinte, se for nos últimos 5 anos, eu não vejo problema. Fazer a CEFIP. Autorizar ele a recolher, tudo isso vai fazer. Se ele quiser recolher, ele vai autorizar ele a recolher. Entendeu? Para não perder, quer ver? Igualmente recolher e não aproveitar nada. E a autorização da assistente social tem fé perfeitamente, perfeitamente, vale perfeitamente, claro. Então o melhor caminho é mandá-lo para lá e pronto. Tá? Não, mas não é meu não. Encaixa um aí dentro desse assunto? Então, não, mas não é esse assunto. Não. Tá. Fala aí a sua pauta, fala aí. Vou me colocar aqui. Eu vou colocar uma, daí fica 2. Se tiver espaço depois no final, a gente fala. Põe um aí, centro de distribuição, depois eu explico, tá? Aí fica mais 2 aqui, mas se tiver espaço, a gente fala. Se não tiver, deixa para a próxima.
Ok, mas agora você não quer fazer pergunta dessa aí não, né? Não, então, não. agora eu vou para a pauta seguinte, então. Só comentando aqui, dentro da turma aqui, quem é associado do Unimed aqui? Vai ter uma turma boa aqui, hein, rapaz? Quer? Se tiver um tempo, eu quero pôr uma pautazinha para discutir aqui. DTE estadual. P de Pedro? Não, DTE. DTE. Ah, DTE. DTE. Esqueci seu nome. Sebastião. Quer falar sobre a Unimed? Bem, é interessante que eu não pensava que tanta gente vem aqui no grupo de estudo estava também na Unimed. E eu fiquei me assustado. Poucos que não estão, né? Se a gente falar assim, quem não está na Unimed? Me parece 2 ou 3 aqui, né? Então, graças a Deus, estão oferecendo alguma coisa para o associado, oferecendo nosso programa. E se eu levantar o braço aqui, quem não está na Unimed, quem está no nosso programa, quem não é associado? Também não precisa levantar não, tá? Então, vamos pensar nisso, gente. Essa casa aqui... O problema é que todo mundo ficou perdido. Você falou, quem está no nosso programa, quem está na Unimed... Não, mas eu acho que você... Eu estou falando o seguinte, eu fiquei alegre porque a maioria que está aqui está usando... A Unimed. Uhum. Se eu levantar, a maioria que está aqui está usando nosso programa. E se eu falar assim, quem não está usando a Unimed? Era pouca gente. Quem não está usando nosso programa? Era pouca gente. E eu perguntar mais ainda, quem não está usando nosso programa? Quem não está usando a Unimed? Quem não é associado? Eu acho que é muito... Acho que deve ter uns 2 ou 3, né, no máximo. Tá? Então, o que eu quero falar aqui é o seguinte, que quando nós colocamos nosso programa, quando nós colocamos o Unimed, é que o associado viria aqui com a intenção de se associar. Ô, Djalma, hoje é dia do professor. A intenção é, se a gente não oferecer nada para o associado, é claro que ele não vai se associar. Então, nós oferecemos alguma coisa e eu gostaria que aqueles que não é associado, pelo menos esse aqui, ele está adquirindo conhecimento, as pessoas estão adquirindo conhecimento, eu acho que deveria associar. É como o Ronan fala sempre, chega um dia aqui e fala assim, você não pode entrar, fica chato, né? Mas eu acho que a pessoa deveria ser um pouquinho, né, associar-se para contribuir um pouquinho, é claro que ajuda também, eu acho que é desse jeito que tem que funcionar. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, gente, então, o pessoal da Unimed estiveram aqui e o lucro nós temos da Unimed, o lucro nós temos com a Unimed foi na faixa de 300 mil no ano. Na última vez, nós demos um lucro muito pequeno mesmo, e o aumento foi significativo. Nós discutimos muito com ele a respeito desse aumento, e era um aumento estrondoso, conseguimos colocar para 26%, parece, foi 19%. Como agora ela deu satisfatoriamente, então nós pedimos a ele, olha, então nós temos que baixar proporcional também. Mas a Unimed foi redutivo, falou assim, ó, o mínimo que pode é isso e acabou. E a gente deve aceitar ou não deve aceitar? Só comentar. Que ela queria, o aumento da ANS era 9,7. Em virtude do lucro, que o Everaldo chamou de lucro, que nós proporcionamos para a Unimed, ela então resolveu dar a nós o INPC, que aí o INPC ficou em 8,41. Aí cabe a nós, aqui não é a decisão, vamos sair todos da Unimed ou vamos continuar todos com a Unimed. Eu, particularmente, poderia ter até uma situação menos amena para mim, que é aquele que paga mais aqui. O velho é o desgramado, né? É o máximo aqui.
só pé na cova, né? Então eu estou pagando isso aqui. Se houver a sustentação, nós, é claro que o velho aqui é o que mais paga, talvez, e também é aquele que tem mais saldo também, né? Graças a Deus, né? Eu não tenho doença, certo? Então, você tem ideia, o meu grupo também houve um desconcerto no meu grupo, porque houve um acidente e aí gastou um pouquinho. Então, nós temos dentro da normalidade. E talvez dentro dessa normalidade a gente vai sustentar isso aqui, não sei. E negócio de seguro, Unimed da vida, a gente só sabe o valor disso no dia que precisa, né? Então ontem mesmo eu saí daqui, a Lena, minha ex-mulher, estava com o início do AVC, e aí eu estive lá em Calda Nova, e para trazer ela para cá, nada mais, nada menos do que 2.700, porque ele não cobria. Então, vamos levar. Ainda bem que ela embirrou, estarou na hora do AVC dela, eu não vou porque vocês estão errados, pronto. Chegou absurdo falar para o médico, você está errado, você não entende nada de AVC. Depois que falou, não. E pior que estava, não tinha AVC coisa nenhuma, estava com depressiva. E a pessoa se pôs a acreditar, não tem isso, gente? Como que faz nessa vida? Então, acreditar nessas coisas. Então, gente, e infelizmente, há o lado bom e há o lado ruim também. Então, aqui, nós estamos apresentando isso aqui. Se vocês acharem que devemos continuar com a Unimed, se não, se for a maioria, nós temos mais umas 60 associadas, 80 associadas, 400 vidas. Se os 60 sair, se ficar a Unimed vai ser obrigado a manter o convênio. O problema maior do nosso convênio hoje, gente, tem uns pessoal que está pagando meio atrasado. Nós estamos bancando isso, e já falei para eles, gente, vocês não têm perigo de não receber. Se o associado chegou no dia 30, no dia 1º, que é o dia que ele vai pagar a fatura, eles não pagaram, o sindicato vai ter que pagar. Se bem que nós cobramos uma calção anterior. Aí nós pagamos, e se passa do dia 10, nós somos obrigados a cancelar, porque ele passou do dia 10, aí é a época para que ele tenha o quê? Ele vai continuar. Então, se continuarmos, nós vamos cumprir. Aqueles que estão aqui podem ter atrasado, aqueles que estão escutando e não vieram, se continuarmos com o plano, nós vamos cumprir rigorosamente o que foi aprovado em Assembleia quanto às penalidades daqueles que estão atrasando o plano. Bem claro? Então, se vocês têm algumas perguntas, façam. Esse aumento vai ser a partir de novembro, que é a data da renovação. Parece que novembro, como que é? Recebe agora em novembro, vigora em dezembro. Porque geralmente se paga adiantado, né? 8,41%. Faltou o percentual, o seu Fábio. Seu... Não, mas se somar ali a diferença Tá? Seu Fábio. Faltou o percentual aqui, ó. Espera aí só um pouquinho, Josino, continua. Eu não sou contra, não. Eu só sou contra a data, né? A gente tem reajuste todo mês de janeiro. E sempre aumenta em novembro, né? Mas, infelizmente, há 5 anos que nós estamos renovando com a Unimed, e sempre a data base da Unimed foi esta. Isso foi a data que a gente começou, do contrato, né? Iniciou. Que é o contrato de 1 ano. Nós começamos o contrato em novembro. Tá certo. Não tem jeito. Okay. Deixa o Zé Walter aqui, ô Maurinho. Quanto à coparticipação, vai continuar? Do mesmo jeito. Então não vai ter reajuste? Não. Minto. É claro que a gente, quando colocou isso aqui, aquela coparticipação não vai ter ajuste, não. Então, colocou, já alterou um pouquinho aqui, já colocando todos aqueles com um aumentozinho. Certo. Continua outro aí também? Do mesmo jeitinho. Não, houve uma alteração só no valor. Pois é, mas acontece que o valor
principal, nós já colocamos o outro lá que vai aumentar normalmente. Atendimento, mesmo jeitinho. Rede livre, o exame não paga, só a consulta que tem a coparticipação. Hoje está em R$30 a coparticipação e não sei se em janeiro tem um reajustezinho. Eu não sei a data certa do reajuste da coparticipação, não saiu. Não, mas deve ter um aumento sim. Geraldo falando. Fazer um comentário, mas não é referente isso para não. A Unimed é engraçado. Você vai no médico, você paga os R$30. Aí você tem 20 ou 30 dias para retornar. Tudo bem, se for consulta marcada. Agora, se for emergência, você tem que retornar dentro de 24 horas. Descobri isso. De quanto? 24 horas. 24. Descobri isso porque eu tive uma dengue, fui atendido na emergência. Aí o médico, eu achei estranho, porque ele me atendeu durante o dia. Aí ele pediu para me voltar no outro dia à noite. Por quê? Já tinha passado as 24 horas para me pagar outra consulta. Mas no caso, você que está particular hoje na Unimed... É o meu sistema. Pois é, mas a coparticipação você paga na fatura também, né? É os mesmos R$30, mesmo sistema pois disso aí. Na fatura você paga. Ok. Exato. Ronaldo, aí eu cheguei lá, a mulher falou, você tem que pagar outra consulta. Eu falei, por quê? Eu tive aqui ontem. Não, emergência 24 horas. Foi bom, né? É isso aí que... Por isso que ele marcou para me vir à noite. Foi bom você levantar essa lebre, que, na realidade, no contrato não há essa previsão legal, mas a gente vai inteirar melhor a respeito disso aí, porque se realmente for nessa situação, nós vamos tentar ver se a gente consegue alguma mudança. Não vamos falar que vamos mudar. No meu contrato também não tem essa especificação. Porque, inclusive, não cita a questão de retorno. No contrato não cita a questão de retorno. Correto. É normal que você vai, faz a consulta, aí dentro de 30 dias você retorna com os exames. Tranquilo. Né? Aí, nesse caso, eu fui, era durante o dia, aí ele pediu os exames. Fiz os exames do dia, amanhã você traz 9 horas da noite. Deixa o Josino comentar lá. Espera aí que eu levo o microfone para você. Espera só um pouquinho. Fica alerta então, né? O Geraldo está dando um alerta que emergência é 24 horas. Se ele pedir para mandar um senhor, então eu vou fazer, amanhã eu vou voltar aqui e fazer o exame, você pega e já está feito, né? Aí, esse retorno pode acontecer 2 vezes? Ou é uma vez só? Não, estou perguntando. Eu posso retornar amanhã cedo, depois eu retornar à tarde. Aí, mais essa ainda. Aí, não. Amanhã cedo eu volto aqui. Não, aqui aí põe mais 20 mais. Aqui o Geraldo está comentando que o médico foi um pouco esperto demais, né? Ao invés de mandar você voltar durante o dia, que é antes das 24 horas, ele esperou, marcou um horário para você após as 24 horas. Fala aí, Josino. Peraí, deixa eu ver o Josino aqui. Eu também tive dengue. E voltei lá, assim, várias vezes. Tomava soro e tal. Mas eles cobraram só uma. Foi menos de 24 horas, então. Pois é. Não, era 2 dias de diferença. Isso que eu já estou levantando aí, nós vamos verificar esse negócio aqui, ver se dentro do nosso grupo existe isso. Se existir, nós vamos tentar ver o que nós fazemos. O Braz falar lá, fazendo favor. Só um pouquinho. Vai ser na normatização da Agência Nacional de Saúde, será? Porque por isso que eu estou falando, dentro do nosso contrato, não alerta para isso. Porque me parece que não aconteceu isso, assim, nós já retornamos. Agora já teve o caso do Josino aí, que ele retornou após 2 dias e não houve a cobrança. Eu não lembro de ter vindo cobrança a mais. Ok, fala, presidente. Talvez até, Josino, o individual tem essa fragilidade, né? E o coletivo tem essa força. Pode ser que fez isso aí por causa individual. O individual entrar com a ação é bem menos provável do que o coletivo entrar, né? Então pode ser que esse coletivo que tem essa força e nós estamos pagando talvez a mais por causa dessa força que nós temos, talvez. Pode ser isso. Pode falar, colega. Everaldo, eu tive dengue também. Vixe Maria, todo mundo dengoso aqui. Então, por 2 vezes, né?
Então, é o seguinte, eu fui ao médico várias vezes e a Unimed não cobrou, viu? Vai para os exegios. É uma vantagem nossa. Não cobrou? Não cobrou. Ah, não então, cobrou. Deve ter cobrado uma vez. Mas eu tive o tratamento meu foi no posto mesmo da Unimed. Agora eu queria saber de você, Veraldo, quem usa enfermaria, como é que está a tabela? Aquela de tá cima, aqui, ó. Ó, a tabela de enfermaria é essa aqui, ó. É para o último item. O último item. É esse aqui, ó. 608 para os melhores de idade. Tá bom, né? É. Tá bom, né? Tá bom. Entendi. Ainda tá bom. Quando é emergência, né? Não pode, nós é bom a gente saber. Bem, pessoal, então a questão da Unimed, você quer falar aí, Valdeci? Vai lá, Maurinho. Maurinho, acabou o sossego seu, hein, Maurinho? Valdeci. Não, eu queria saber a respeito da UTI imóveis. Ela continua. Pois é, mas eu precisei que tinha que estar morrendo para... Não, mas aí eles fizeram uma ressalva. Se o dia que você pedir, falar, eu estou com o pé quebrado, e tiver um com AVC, ele vai dar preferência para o AVC. Agora, se por acaso não tiver ninguém, aí ele vai... Mas se você falar que é um AVC, você pode ter certeza que ele vai te buscar. Viu? Não é fazer... Não, olha bem, não é fazer... Diminui esse piche aqui, ó. Não é fazer antipropaganda, não. Se você estiver doente, não chame esse negócio de UTI, não. Você vai morrer, então pega o carro logo, vai para o hospital e pronto, viu? Fica esperando ela, porque a dona Lena teve o AVC dentro do hospital? Não, do dentista lá, chamaram o trem lá, aí demorou, pegou o carro e levou ela para o hospital. Se tivesse esperado por ele. Mas hoje também está o seguinte caso. Hoje os hospitais só dão entrada em internação se for através do SAMU, bombeiro ou UTI. Se você levar com o carro assim, às vezes ela morre no carro, na porta do hospital e não tem. É verdade. Aí, ó, então tem que usar, então. Olha. É verdade. Ei, você é advogado. Fala, Zé Walter. Espera aí, deixa o Zé Walter falar aqui. Deixa o Zé Walter. Agora vai ser feito um novo contrato, vamos assim dizer. Quanto à admissão de pessoas novas, até quando que pode ser admitido? Janeiro, fevereiro, como que vai ser? Porque é interessante que às vezes perguntam a mim. Bem, quantas pessoas novas pode ser admitido agora? Desde que ele tenha 12 meses de sincronização. Dependente seu, que já é associado, às vezes pode. Mas no caso, a pessoa que vai vir para entrar na Unimed agora, ela tem que primeiro se tornar associada do sindicato e depois de um ano associada, que ela vai poder entrar na Unimed. Okay? Na Unimed, acabou, né? Então vamos passar o pente. Vamos aqui com o Ronan aqui, que ele tem uma pauta quente aqui. Não, pega levanta o braço. Boa noite, colegas. Boa noite. A noite hoje está brilhantada com a presença de alguns que tornam-se ausentes, mas depois está aqui. Cito aqui o Itamar, Sebastião e o Getúlio. Mas eu estou percebendo também que tem cara nova aqui. Quem está nos visitando pela primeira vez, levanta a mão, por favor. É tudo velho. Não tem ninguém? Todo mundo velho. Tá bom. Tudo velho. Eu tenho 3 pautas. A Lei 12.865, que reabriu em um dos seus artigos o reparcelamento da Lei 11.941. Tem também a alguém, inclusive o doutor Atman, que está aqui presente para nos dar uma aula de road. Tem um internauta que está querendo saber. E também do perfil profiográfico, é isso mesmo? Proficiográfico. Vamos na Lei 12.865, ela é de 9 de outubro de 2013, que lá no seu artigo 17 reabre o parcelamento lá da Lei 11.941,
Alguém dos senhores e doutor Atma leu isso para nós interpretarmos esse artigo 17, que está ocasionando dúvida. Vocês leram? Citou você, doutor Atma. Aqui diz no artigo 17 da lei 12.865, lá diz o seguinte, que aquelas empresas que fizeram o parcelamento na lei 11.941, dentro das normas do parágrafo 12 do artigo 1º ao 7º, está fora. Aí eu quero ver o seguinte, esta lei 12.865 que reabre até dezembro, e eu tenho alguns casos dessa situação. Lá nesse artigo fala que aquela empresa que parcelou naquelas condições, mas o que eu quero é aquelas que parcelou e perdeu o parcelamento, ficaram fora. Esses aí que estão brigando para se valer dessa oportunidade que é a lei 12.865. Eu pergunto aos senhores, alguém leu a lei? Tem algum conhecimento disso aí que nós podemos discutir e já começar a arrumar a casa, que só é até dezembro, sabe? Pode falar, doutora. Mudou aí? Deixa eu só abrir aqui para poder pegar o texto da lei aqui, só um minutinho. Na realidade, essa é o que eu... Pode falar, então. Enquanto ele abre a lei aí, é só uma consulta aos colegas, curiosidade. Quem aqui no escritório tem aquele sistema de câmera, de vídeo, o cliente chega a ser filmado? Quem tem aqui no escritório? Tem alguém que tem? Oi? Na entrada, né? É caro para colocar? Em torno de quanto, mais ou menos? Eu tenho um parente que trabalha com isso. Fala o microfone aí para nós. Eu tenho um parente que trabalha com isso. A gente está querendo colocar aqui, pede para ele ligar amanhã para dar um orçamento para a gente. Correto. Ok. Não abriu aí ainda não, né? Na realidade, essa lei parece que ela não veio beneficiar muita coisa, não. Pelo que eu tive a oportunidade de deparar assim por cima dela, porque na realidade ela vem e retrata a outra lei antiga. Então aí você tem que voltar lá no artigo da outra antiga para fazer. Mas que o Ronan citou aqui, no artigo 17, ela, pelo que está escrito no artigo 17, ela já exclui aquelas empresas que parcelaram pelo artigo 1º e 3º, lá do artigo 7º, parece da 11.941. O que é? É justamente o que o Ronan comentou, aquele pessoal que pagou R$100 e depois, na hora de consolidar, consolidaram errados. E aí, o que aconteceu? Ela tinha um parcelamento na Procuradoria e ela fez a opção pela Secretaria da Receita Federal. Aí, na hora de consolidar, não foi possível consolidar porque fez a opção errada. E vice-versa, mesma coisa. Então, teve muita gente nessa situação. E parece que ela vai contemplar nesse aspecto aí só em 60 meses, certo? E praticamente você vai ter que fazer um parcelamento do PIS ordinário e COFINS e o outro parcelamento do imposto de renda e da contribuição social. Você achou aí? Pode aqui, citar. Doutora, só um minutinho aqui, doutora. Vou ler aqui. Aqui diz o seguinte, o artigo 17. Fica reaberto até 31 de dezembro de 2013 o prazo previsto do parágrafo 12 do artigo 1º do artigo 7 da lei 11.941. Vem aqui o parágrafo 1º desse artigo 17. A opção de pagamento ou parcelamento que trata esse artigo, aqui que entra a minha dúvida e meu questionamento. Não se aplica aos débitos que já tenham sido parcelados nos termos da lei
em termos dos artigos 1º a 13 da Lei 11.941. O que diz o artigo 1º a 13 da Lei 941? O parcelamento, eu entendi efetivamente. Então, o que está querendo dizer? Até conversei com um tributarista e ele concordou comigo. Aqueles que fizeram o parcelamento dentro da Lei 11.941 e estão ativos, esses não poderão, por algum motivo, querer aproveitar a oportunidade da Lei 12.865. Mas aqueles que tentaram fazer e se perderam no caminho, não fizeram. Eles ficaram fora. Concorda, doutor Atila? Aí esses poderão sim se valer dessa outra oportunidade. Pode comentar isso. A grande explicação pela a existência do artigo 17 é o ato jurídico perfeito, né, que foi operado em cima de uma legislação vigente, oriunda de uma medida provisória 449, que desembocou na Lei 11.941, né? Agora nós tivemos também a vigência de uma medida provisória que foi, né, sancionada nos últimos dias aí, salvo engano, sexta-feira houve a publicação dessa lei, quinta ou sexta-feira da semana passada. Então o que acontece é o seguinte, o raciocínio do doutor Ronan tem uma certa procedência, ao passo que aqueles que já efetuaram o parcelamento, né, não poderão se locupletar dos benefícios dessa lei, porque é um ato jurídico perfeito, é um ato que ele se iniciou e consolidou durante a vigência de uma legislação que não apresentou até o momento vício nenhum. O que ocorreu foi apenas a adesão de uma nova lei, atribuindo um novo prazo, e aí aqueles que não se beneficiaram, né, entre aspas, aí, daquela situação, vão poder agora efetuar o parcelamento nos moldes desse novo corpo de lei aqui, que, assim, pegando um pouco o gancho que o doutor Eli pôde tá relatando, tem muita reprodução aqui da legislação anterior, da 11.941, entendeu? Assim, não vimos assim grandes evoluções nesse que está sendo chamado de o novo refis, né? Aquele da 11.941 foi chamado de refis da crise, né? Até senhores que porventura queiram se estender um pouco mais nos estudos, podem colocar como parâmetro de pesquisa o novo refis no nosso Dr. Google, que os artigos serão drenados a partir disso. Aqueles que não tiveram o número da lei, que é a 12... não. 12.865. Ok? Acho que me fiz entender, doutor? Sim. Corretamente, doutor. É isso aí o nosso entendimento. Então, eu acredito que não sou eu, como internauta que está ansioso por essa oportunidade, podemos sim beneficiar, a empresa pode se beneficiar desta lei, aquela que se perdeu no caminho, perdeu aquela oportunidade. Pode já começar a arrumar seus papéis, que a Receita Federal, aí a Procuradoria e esses entes aí estarão normatizando como proceder estes parcelamentos. Deixa só o presidente falar aqui, eu passo para você. Que existia essa anterior. Vamos supor que ele fez o parcelamento anterior e largou de pagar após o parcelamento. Ele pode parcelar novamente esse dele lá para cá? Fala, Ronan. É uma pergunta um pouco, digamos assim, inteligente e curiosa do presidente, né? Mas se ele deixou de pagar, também ficou inadimplente do mesmo jeito daquele que se perdeu ao consolidar o parcelamento. Ele pode, eu acredito que pode, que ele não está ativo o seu parcelamento. Não está ativo, ele está devendo à Receita Federal. Não, eu entendo que não, porque não sei se eu entendi bem, mas ele fez, consolidou o parcelamento dele, começou a pagar e por algum motivo ele não honrou os compromissos, não, certo? Não é isso não. Não é não? Ele está pagando normalmente o passado.
Acontece que o original, depois do parcelamento, o parcelamento foi até quando? 2011, né? Agosto de 2011. Isso. Aí, em 2012 ele não pagou. Eu pergunto, essa lei, ele beneficia até quando? Entendi a pergunta do presidente. Aí também, doutor Atman, eu concordei, aí eu volto, eu concordo com o doutor Atman. Presidente, nesse caso aqui, é só débito até 2008. Ah, então pronto, esquece o que eu falei. Não. Peraí, me parece que nessa crise do refis aí, os débitos vai até julho. Julho de quando? De 2012. Então, volta ao que eu falei. Me parece que pelo que eu li, mas eu li então, por cima, não vou afirmar agora não. Depois eu verifico. Se é isso, volta ao que eu falei, pronto. Tá. Peraí, deixa o Sebastião... Aqui, Maurinho, o Sebastião queria perguntar um negócio aqui. Bom, eu tenho um caso de uma empresa que foi excluída do refis agora, em outubro. Ela tinha feito o parcelamento na OS 941, já quitou todo o parcelamento. E a gente entrou com recurso para reaver o refis, mas se não conseguir isso, a gente está pretendendo pleitear esse parcelamento nessa nova lei. Você acha que tem fundamento? A gente pode conseguir, porque quando a gente fez a adesão, a gente tinha o refis, fizemos a adesão só da parte que estava fora do refis. Agora os débitos caíram, que eles derrubaram o refis, voltaram débito lá de 94, de tanta coisa. Você sabe por que ela foi excluída do refis? Não, o refis, eles fizeram o seguinte. Essa nova exclusão que eles fizeram em setembro, eles fixaram o valor mínimo do faturamento, e na lei não tem nada disso, não está falando nada de valor mínimo, nem nada, mas eles estipularam um prazo de 50 anos, e em cima daquilo eles estipularam o valor mínimo. Naquele valor mínimo, todos os valores que a gente recolheu em cima do faturamento, eles consideraram como inadimplente, como não pago. E aí excluiu a gente por falta de pagamento. Mas se existiam os pagamentos, obviamente você recorreu. Os pagamentos foram ínfimos, né? Foram pequenos. Mínimos. Que a empresa... É porque previa um percentual sobre o seu faturamento. Era sobre o faturamento. É real que a empresa, ela reduziu os faturamentos dela. Mas ela continuou faturando todos os meses, não ficou sem pagar mês nenhum. Só que a Receita Federal, o povo lá do refis, entendeu que esse valor, mesmo a gente tendo recolhido o percentual sobre o faturamento, não atendia o valor mínimo deles. Eles queriam pegar a dívida total, dividir por 50 anos e estipulou o mínimo que a gente teria que fazer. Só que isso aí não estava na lei do refis de 2000, não tinha nada disso aí. Deixa o Ronan aqui, depois eu passo para você, doutor. Sebastião, aqui está dizendo, vamos ver se é o seu caso, o parágrafo 1º do artigo 17. A opção de pagamento ou parcelamento de que trata esse artigo não se aplica aos débitos que já tenham sido parcelados nos termos da Lei 11.941. Esse seu foi parcelado? Não. Foi antes. Estava no refis. Estava no refis. Então... Estava no refis. Aqui, pelo que eu estou lendo aqui agora, depende de alguma norma, você vai poder, que você não estava na Lei 11.941. E é antes de 2008. Eu estava na Lei 11.941, mas não com esses débitos. Com outros débitos? Com outros débitos. Por quê? A Receita sempre teve vontade de derrubar esse refis anterior, esse 2000, de 99 2000, porque era sobre o faturamento. Então, aí você faturava grande, pagava muito, menos pagava. Aí eles conseguiram agora. A gente entrou com recurso, mas está aguardando. E a gente vai analisar para ver se é mais interessante fazer adesão para essa lei ou brigar para o refis, às vezes sujeito até perder, né? Eu digo para você que cabe a esperança. Você pode ficar esperançoso que vai acobertar. Porque a gente tem bens em garantia. Se eles não acatar a nossa defesa, já vão logo para a execução do bem. Correto. Deixa eu ver o que o doutor Atman tem ali para nós. Fala aí, doutor. Então, no caso dele, é exatamente o que eu falei. A empresa tem uma universalidade de débitos, dos quais alguns estavam inseridos no refis da 11.000 e outros não. O que não estava, pode.
Aí o que eu estou vendo aí é uma questão que o que a Receita fez foi um arbitramento desconsiderando a documentação contábil que foi apresentada, né, para poder justificar que os recolhimentos foram feitos em cima daqueles parâmetros. Isso aí já é uma outra discussão, né? Se vai conseguir, se não vai conseguir, isso já está numa seara um pouco mais judicial, de entendimento, vai depender de muitas nuances. Mas, a princípio, o recorte temporal que é feito perante essa lei, a 12.865, os débitos, no caso que estavam no refis, estranhos ao refis da crise, certo? Podem ser contemplados. Eu acredito, Sebastião, que no caso, dependendo da legislação, os dispositivos legais que ele enquadrou você para excluir você do refis, porque esse refis aí, igual esse aí, nunca mais eles vão fazer. Porque esse refis, realmente, quem ingressou nele, obviamente, é mais longo do que o famoso BNH, né? Mas você está dentro das exigibilidades que, na época, previa, que é pagar sobre o faturamento. Tinha um percentual que você pagava sobre o faturamento. Se você tem os pagamentos feitos de acordo e a empresa faturou todos os meses, obviamente, eu acredito que a sua sustentação vai ser, obviamente, concreta, acatada. Sebastião, eu vou ler aqui um comentário de uma empresa tributária lá de Brasília. A reabertura do parcelamento não se aplica a débitos que já tenham sido parcelados no termo da 11.951. Portanto, os contribuintes que optaram por aderir ao refis e tenham interesse em incluir outros débitos no programa, bem como para aqueles que não aderiram originalmente à anistia, programa, bem como para aqueles que não anistia da Lei 11.941, poderão beneficiar-se da reabertura do parcelamento. Sabe? Este é um comentário de uma empresa jurídica lá de Brasília. Sabe? Eu acho que, como a lei está nova, acho que até a própria Receita ainda acho que não tem os dispositivos e os mecanismos atuais para você fazer, porque geralmente esse parcelamento, quando edita assim, você faz pela internet. A internet ainda não abriu para fazer nada ainda. Então, eu acredito que, a hora que eles fizerem um estudo melhor e uma adequação melhor do que pode e o que não pode, obviamente vai estar no site e aí a gente vai ter uma maior informação e aí a gente faz esse estudo mais aprofundado, todo mundo junto. Qual que é a sua outra aí? Só para concluir, eu queria deixar assim claro que o meu posicionamento perante a interpretação que eu lancei sobre o dispositivo é com base nos dispositivos da Constituição Federal, que diz que a lei nova ela não pode agredir, ela tem que respeitar a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Nesse caso, estou me valendo de que um parcelamento consolidado, ele é um ato jurídico perfeito, porque ele teve, embora a relação seja de trato sucessivo, ou seja, existam parcelas que estão sendo pagas, né, eu entendo que o ato de consolidar encerra ali uma etapa, né, que diferencia aqueles que conseguiram se locupletar efetivamente do benefício daqueles que não conseguiram. Posicionamento meu que pode, obviamente, né, ser revisto aí pela Receita, e a Receita pode sim, né, perante até uma vontade política aí, pode dar uma abertura maior nessa base aí de débitos a serem contemplados. Correto. Vamos esperar os próximos capítulos dessa novela. Vamos lá. Ronan. Então, o internauta, aí ele pediu aqui aos colegas presentes e à mesa que falasse um pouquinho sobre hold. Eu vou dizer da maneira que ele me relatou. Ele tem uma empresa, é um loteamento do seu cliente, esse cliente tem 2 filhos que também tem outras empresas com outras atividades. Então, esse cliente dele está querendo constituir uma hold, né? Uma hold, ele quer saber o aspecto tributário, o aspecto social da hold, se realmente é viável para aquele empresário que tem muitos bens na sua pessoa, tem muitos bens e não gostaria de livrar-se dos impostos da pessoa física, jogar isso na hold, mais ou menos por aí. Os senhores, alguém, por gentileza, gostaria de falar a respeito?
Doutor Atman, Otávio Júnior e os colegas presentes. Ronan, eu quero aproveitar também, essa que está falando, que muitas empresas de construção civil usam muito esse caso da sociedade de participação. Não, sociedade de participação, né? Como que funciona isso? Me diz que a sociedade de participação, ela só tem o ativo e passivo, e não tem despesas, parece. Ela só entra lá. Alguém tem sociedade de participação aí? Deixa eu ver se o doutor Atman fala sobre a holding lá, depois nós passa para a participação. Então, a holding, a gente tem já utilizado a holding, começou esse movimento de constituição de holdings no final da década de 80, começo da década de 90. Então já não é uma coisa tão nova assim, embora muita gente ainda torça um pouco o nariz. Qual é o caso típico de se fazer uma holding? A famosa holding familiar, que visa o quê? Que visa desviar, ou seja, fazer um planejamento tributário para aquele evento que todos nós passaremos, que é o causa-mortes, certo? Então, o que acontece? Você pega toda a universalidade de bens, coloca sobre a administração dessa holding, propriedade desta holding, e dentro do corpo diretivo dessa holding, você elenca ali, na falta do sócio A, sócio B assume os rendimentos do empreendimento XYZ são do sócio. Então, você discrimina ali um mini testamento, certo? Ou você vai desviar do ITCMD, você vai desviar de despesas cartorárias que são extremamente caras, você vai desviar de despesas judiciais de um inventário, dos dissabores de um inventário, de possíveis desentendimentos familiares, porque imagino eu que, pelas experiências que eu já tive, quando o decujus ainda não virou decujus, ele está vivo e reúne a família para delimitar aquilo que vai competir a cada um, me parece ser a sua vontade um pouco mais respeitada do que quando ele vem a falecer e isso não foi discutido, certo? Então, assim, já deixa tudo delimitado. Nessa questão de dizer que uma holding ela é sempre tributariamente mais viável do que não a constituir, tem que se ficar muito esperto, por assim dizer, na hora da sua constituição. Vou dar um exemplo aqui. Aquelas pessoas que mexem com atividade rural, certo? A pessoa jurídica na atividade rural tem uma tributação mais elevada do que a pessoa física. Aí o que você faz, por exemplo? Você deixa o patrimônio em nome da holding, mas a administração fica na pessoa física, certo? Porque aí você deixa o princípio básico daquela holding familiar preservado, mas continua com a tributação, vamos dizer assim, comedida. Então, assim, para você taxar que numa determinada situação a holding será o melhor remédio, holding não é o remédio para todos os males, como alguns pregam, porque querem fazer o serviço e querem ganhar o dinheiro de fazer uma holding. Eu desmistifico isso para os senhores. Tem que analisar o caso, certo? Para que, de posse de todas as nuances em que a situação oferece, você poder avaliar se uma holding você vai ter uma redução de tributação ou não. Pode até haver uma majoração, se não houver, por exemplo, essa orientação, né, na hora de fazer, porque, como eu pude citar aqui para os senhores, né, se você pegar tudo e jogar dentro da holding e tal, o seu cliente daqui 6 meses vai dizer assim, mas eu estou pagando muito mais tributo. Então, assim, a holding ela passa por uma análise muito criteriosa, porque é um trabalho de, no mínimo, uns 90 dias para se consolidar, entendeu? Então, assim, é um pouco mais complicado, doutor Ronan, para a gente falar genericamente sobre o assunto. E a sociedade de fins específicos?
Você tem alguma participação? É de fim específico ou de participação? Não, é de participação. Bom, a de participação eu nunca fiz, nunca trabalhei. Essa eu não tenho assim nenhum conhecimento assim específico na área, não. Ronan tem? Vai. Deixa. Liga, seu Bero. Me fizeram a pergunta seguinte. Determinada pessoa recebeu uma indenização, na época, de 20 mil, supor, 20 mil. E ele tinha um rendimento de 8 mil por mês. E ele chegou e não declarou esses 20 mil. Aí, passou o tempo. Acontece que passou o tempo, ele não declarou. E agora, o cara morreu. Aí, o pai dele veio a falecer também. E a filha dele foi receber a herança do avô dela. Quando ele foi lá pegar a certidão negativa do pai, aí a Receita Federal, não senhor, você está devendo sobre 20 mil passado. Acontece que essa herança que é do avô, que foi dada pelo pai, é de 100 e tantos mil, né? Aí ela vai ter que pagar, ela vai ter que assumir essa dívida dos 20 mil, né? Pagar essa dívida para poder receber a herança dos 108. Olha que confusão. É isso mesmo? O espólio representa todas as dívidas. O espólio, na verdade, ele é o primo primeiro da massa falida. Ele é um ente despersonalizado, mas que assume polo tanto ativo como passivo em qualquer processo judicial, por assim dizer. Ele é o devedor e aí ele vai responder até as forças do espólio, né? Aí, no caso, se passar alguma coisa, ela não vai receber nada, mas também não vai pagar do bolso dela. Ele tinha uma ação. Ele tinha uma ação e ele ganhou a ação. Acontece que a ação que ele ganhou foi de 20 mil. Acontece que não sei porquê, o juiz mandou recolher isso, ele não recolheu, e também não declarou não. E passou o tempo, né? É isenta, né? Tá isenta. Mas aí faz tempo, né? Aí, me parece que isso foi depois que colocaram. Então, agora, quando a neta for receber o que ela tinha direito, ele foi lá, não, você teria que ter pago isso lá atrás. Vamos lá, Ronan, a última, acabou? Ou tem mais uma? Mais uma do internauta aqui, quer saber o seguinte, o perfil profissiográfico, é isso aí? O cliente dele no caso dele, uma oficina mecânica, ele não requeriu, não fez para a empresa esse programa, perfil profissiográfico. E agora tem um empregado lá que trabalhava na pintura, tem 20 anos que trabalha na empresa, e quer se aposentar por aquele motivo lá, das tintas, que pode trazer a saúde. E procurou o advogado, esse advogado agora pediu à empresa que realizasse esse programa. A empresa fez o programa. O que o nosso colega pergunta? O que pode acontecer com essa empresa se esse programa, isso aumentaria a base lá, o salário desse empregado, alguma coisa nesse sentido. Os senhores entenderam? Fala para nós. Adair, professor Adair. Eu não sei muito. Fala mais próximo aí. Eu não sei muito sobre a questão não, mas ocorre o seguinte. Tem o PPRA, que é o programa ambiental. E deveria ter o LTCAT, onde vai traçar esses índices aí de insalubridade e os percentuais que é devido. Através desses dois programas, ele vai preencher o PPP, que é o perfil psicográfico dessa atividade, para cada empregado. Em termos de SAT, ele tem uma evolução. A cada tempo, ele vai aumentando um percentual. Isso para dar direito à aposentadoria especial. A grosso modo, é isso aí que eu sei.
Muito bem, obrigado, Daíra. Divina, ele quer saber o seguinte: se ele não fez esse programa, o que esse cliente pode ser apenado por não ter feito isso em o empregado requerer a aposentadoria nessas condições? Igual o... Como é que é o nome dele? Adair. O Adair falou, esses programas ele tem uma sequência. O PPRA, ele vai medir o risco que tem do ambiente de trabalho que vai prejudicar a saúde desse trabalhador. Ele não tendo isso, a Previdência, concluindo, a Previdência não vai ter como fazer, porque o risco ambiental, e é de grau 3, porque trabalha com produto insalubre, que é a tinta, né? Então, quem vai assumir o risco é o empregador, porque se ele tivesse esse risco e fizesse esse acompanhamento obrigatório, desde o AS, o LTK, PPRA, PPP, aí ele tinha, às vezes, prevenido com os protetores para o trabalhador, né? Como é que chama aquele negócio? Esqueci. Os APIs, né? Aí amenizaria, às vezes até nem aconteceria. Isso tem que fazer antes. Já vi um caso que a Previdência não acatou e ele assumiu o risco, assumiu o ônus da atividade. Mas na realidade é igual o Adair colocou. Ele é uma exigência do Ministério do Trabalho. Uma vez o Ministério do Trabalho não fiscalizou a empresa, ele pode requerer o programa do PPRA, através do LTCAT, ver os índices que tem, retificar o SAT, né? E o RAT, e verificar se tem majoração, se a insalubridade dele é de nível mais alto ou coisa assim. Mas ele pode, na minha opinião, pode, eu não sei na sua. Pode criar o programa PPRA agora, fazer o LTCAT e preencher o PPP. Vamos ver aqui. A Divina talvez sabe mais do que eu, mas ocorre que esse programa ele é feito tempestivo. Ele não pode ser feito em ambiente anterior e nem de outro ambiente da empresa. Ele tem que ser observado esse detalhe. E a falta do PPP pode ocasionar uma multa para a empresa no mínimo de 8 mil por aí, em média quase, previsto. Deixa o Fábio buscar ali alguma coisa, vamos ver o que está ali. É um breve resumo do que praticamente foi falado, né? O PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, constitui de um documento histórico laboral do trabalhador que reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica durante todo o período em que exerceu suas atividades na respectiva empresa. O PPP tem como finalidade comprovar as condições para habilitação de benefícios de serviços previdenciários, em particular o benefício de aposentadoria especial. Prover o trabalhador de meios de prova produzidos pelo empregador perante a Previdência Social, a outros órgãos públicos e aos sindicatos, de forma a garantir todo o direito decorrente da relação de trabalho, seja ele individual ou difuso e coletivo. Prover as empresas de meios de prova produzidos em tempo real, de modo a organizar e a individualizar as informações contidas em seus diversos setores ao longo dos anos, possibilitando que a empresa evite ações judiciais indevidas relativas a seus trabalhadores, ou seja, também protege a empresa, né? Possibilitar aos administradores públicos e privados, como já foi falado, né, acessos a bases de informações fidedignas como fonte primária de informações estatísticas para desenvolvimento de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como definição de políticas de saúde coletiva. É importante ressaltar também, né, que as microempresas e empresas de pequeno porte não estão dispensadas, se não saiu alguma norma mudando, né? O interessante agora é contratar um engenheiro do trabalho ou um médico do trabalho, tirar uma consulta com ele, ver qual a possibilidade que ele possa fazer. Você não foi fazer preventivo, que toda empresa sabe. Tem. Se não fizer, a empresa vai arcar com uma aposentadoria especial para a pessoa, que seria justamente para requerer uma aposentadoria especial. Pois é, mas até agora o INSS está exigindo só o preenchimento do PPP. Né? Mas por isso que eu estou falando, procurar um engenheiro do trabalho e um médico do trabalho que ele pode dar uma solução. É isso.
Vai lá, Maurinho, dá o microfone para a Divina lá. Aquelas INs que nós tivemos aqui uns 10 anos atrás, lembra dela? 19, 18, mais sucessivamente. Isso, deixa eu te falar um negócio. Naquele momento, para lá tem mais de 10 anos, o Ministério do Trabalho, ele é que normatiza. Falou que para as empresas, eles não entenderam. Qualquer empresa que tem no mínimo um trabalhador, ele exige o ASO, que é o exame de saúde ocupacional, aquele que faz o exame de admitir e demitir, e o PPRA. Como falou bem o Adair, primeira coisa que faz é o ASO, depois faz o PPRA, que é o Programa de Risco Ambiental. Cada empresa, ainda que seja microempresa, não está dispensada, não, tem um empregado, tem vidas lá dentro, então tem que fazer a prevenção. Ela tem no mínimo empregado, ela tem que fazer o risco ambiental. Fazendo o ASO, o risco ambiental, quem faz o risco ambiental vai trazer uma cartilha, vai trazer um relatório dizendo ao empregador, você tem que usar isso, usar aquilo, você tem que mudar essa posição do empregado, você tem que usar os APIs, você tem que fazer isso, isso, isso. É uma orientação, por isso chama programa. Aí, se o engenheiro do trabalho, não precisa contratar ninguém, não. Qualquer empresa dessas que mexe com ASO, com saúde do trabalhador, qualquer clínica que trabalha com isso, faz isso. O que acontece? Segurança do trabalho. Aí, ele obrigatoriamente, quem tem mais de 30 anos fazer o ASO anualmente, ele vai falar. Quem é acima de 50 anos fazer de 6 meses, vai falar. Aqueles que trabalham com risco mais forte com a saúde do trabalhador, ele vai falar. Por isso que existe o programa. Bem, o caso dessa pessoa, a Previdência Social está pedindo exatamente para fazer esse acompanhamento. Olha, você tem um programa, você vem acompanhando? Não. Quando ocorre isso, a Previdência Social é antes, ela não vai arcar com isso. O que ela vai remeter? Ela pode remeter lá para o Ministério do Trabalho, né? E o órgão superior do trabalho, que tem uma pessoa específica para cuidar da saúde do trabalhador. Então, ainda que ele fizer agora, não vai adiantar em nada. Tudo aquilo que o trabalhador terá direito vai reverter para quem é de responsabilidade pagar, que ele é preventivo. Então, a gente deve observar bem, nós contadores, orientar nossos clientes. Custa R$200 um PPRA, que custa 500, uma vez por ano. Fazer é muito importante. A gente só sabe o valor disso quando cai na cilada da situação em prática. Por isso é importante. Ok. Fábio, dá para o Fábio falar aí. Oi. Não, eu quero dividir com a turma um problema que eu tive uma vez numa empresa, porque veja bem, o LTCAT, não lembro se é o LTCAT ou o PPRA, que ele define o grau de risco da empresa, para ser informado lá no CFIP. Então, existem duas tabelas que definem esse grau de risco. Uma pelo Ministério do Trabalho, não lembro a portaria, e outro pela Previdência. Então, já aconteceu mais de uma vez chegar no escritório o grau de risco errado. Eles usaram a tabela da Previdência, usando o grau 3. E, na verdade, a gente vai fazer aquele pente fino e descobre que o cara fez errado, ele usou a tabela errada, é grau 1 na época. Então, já aconteceu mais de uma vez esse caso, viu? O pessoal ficar alerta quanto a isso. Você fala o próprio técnico de segurança bastante isso. Alencar no LTCAST um índice maior do que o outro, né? Exato, ele usa a tabela do Ministério do Trabalho, não a tabela da Previdência, que é o órgão fiscalizador. Aí o que acontece? Quando o fiscal da Previdência vai na empresa ou pede a documentação, ele vai pegar o documento. O PPRA, o LTCAT, eu não lembro qual que tem esse grau de risco, e ele vai corrigir baseado nele. Então, vai ser, até você provar que o LTCAT está errado, ou o PPRA, você vai ter muita dor de cabeça. Mas como diz, um técnico que está ali, profissional na área, e dá um laudo errado, por isso que absurdo também, né? O contador, ele tem que olhar tudo. Infelizmente, ele tem que olhar tudo, tem que entender de tudo. Deixa o Fábio, vai lá, Fábio. Não sei se já foi falado. Ele tem que ser entregue por ocasião da rescisão, o PPP. É correto. E a multa, né, em torno de R$ 1.717.
pessoal não vai dormir hoje, viu? Eli, Fala. aproveitando o gancho aí do grau de risco, eu não está vinculado no KNAI, não? Porque a hora que você vai lá no site da Receita Federal... Aqui o Fábio acabou de relatar aí, ó. Tem alguns que vai pelo KNAI, que é do Ministério do Trabalho. Agora, o da Previdência é através do laudo do LTCAT. Então, mas se você já está recolhendo o grau 3, que é o máximo, então ele não vai ser penalizado, né? Pois é, mas muitas vezes o grau lá não significa o risco do ambiente que ele trabalha. Porque tem um risco de ambiente, de salubridade. Deixa a Irani quer falar aí, ó. Ali, o que define o grau de risco para a Previdência é o KNAI. É o 1, ou 2 ou 3, dependendo do KNAI da empresa. O LTCAT, ele vai definir só a questão da majoração da alíquota para recolher a Previdência para esse empregado que tem direito a 15, 20 ou 25 anos. Você definiu bem, é elevação da alíquota. Então, está confundindo questão do grau de risco. A majoração de alíquota, corretíssimo. Tá bem? Vamos correr aqui que dá tempo de responder tudo aqui ainda, ó. Mas essa empresa aí não tem nada perdido, não pode retroagir, mas ela tem que tomar uma medida da agora para frente. Pois é que eu estou falando, é por isso que tem que se chamar lá uma empresa de segurança, onde a empresa de segurança é um médico de trabalho ou um engenheiro de trabalho responsável, que vai verificar essa possibilidade de que se faz retroativo, ou se não tem jeito de fazer retroativo, e aí vai para frente. Faz. Tem até um convênio, né? Aqui. Vamos pular o assunto aqui agora, vamos correr aqui agora para ver se dá. Nota fiscal, prazo de validade. A pergunta é: se os blocos de notas fiscais já estão há 5, 10 anos totalmente preenchidos, usados, eu tenho que conservá-los até quando? Ou já pode ser destruídos? Qual o tempo que tem que conservar os blocos de notas fiscais já totalmente Dr. Ronan tem utilizados? Na ponta da língua a resposta. E vou aproveitar. E os livros fiscais? Até quando? Dr. Ronan. Eu vou falar aqui e os senhores me corrigem. Os livros fiscais, após 5 anos, estão prescritos. Os blocos, uma vez lançados dos livros, que você tem prova disso, que for lançado dos livros fiscais, também a obrigação de conservar expirou. Uma vez os blocos já foram usados, lançadas as notas nos respectivos livros, né? Aquele livro lá está prescrito de que ano para trás? 2007 ou 2008? 2007. Então é isto aí. Bloco sem uso não está prescrito. Deixa o Fábio complementar lá. Depois aí entra um outro probleminha. Se os livros eu posso destruí-los e precisa estar comprovado que eles estão registrados nos livros, é complicado, né? Deixa só o Fábio. Fala lá, Fábio. Vamos ver se aqui ajuda. Eu estou no decreto 4852 de... É o RCTE, né? 76. Artigo 157. 4852 é de 97. 97, desculpa. 157. O contribuinte pode solicitar ao delegado fiscal de sua circunscrição a autorização para proceder à inutilização de documentos fiscais após a ocorrência da prescrição dos créditos tributários decorrência dos atos, fatos e negócios a que se refiro, anexando ao pedido relação detalhada dos documentos contendo quantidade, modelo, numeração e exercício da emissão de registro. É um artigo. 157. 157. Na realidade tem aquele anexo e quando você vai baixar no Cefaz, você preenche ele, quantos usados, quantos não usados, Então você faz aquele preenchimento lá, leva lá eles a verba e entrega lá. E aí, obviamente, depois que ele baixou ele lá, aí ele vai te devolver, porque ele não fica um bloco usado lá.
Aí você incinera, faz a incineração da melhor maneira possível. Ok? Agora, quanto aos livros, também não tem requerimento para isso. Agora, o Ronan falou, a legislação prescreve. Então, mas você sabe a arbitrariedade que tem os governantes, né? Para cobrar imposto. Quanto aos livros, sim. Quanto aos blocos, já tem. Eli, só uma dica, porque se você pedir autorização lá, você sabe que você vai desencadear uma mini fiscalizaçãozinha complementar, né? Já ocorreu isso comigo. Aí eu vou te dar uma dica. Marca 6. Entendeu? Marca 6. Não marca 5. Porque assim... 5 anos. Porque assim... o Eli tocou no ponto mais delicado dessa questão. Às vezes você caminhar pelo caminho mais correto, ele também é bastante sinuoso no nosso país. Às vezes você vai lá, apresenta tudo, não, eu quero incinerar e tal. Aí o cara vai, faz uma complementar lá, a maioria do período está prescrito, mas aí ele pega, sei lá, uns 6 meses, entendeu? E te autua, aí não, esse aqui e tal, e aí aonde não tinha... Pode ser também. Espera só um pouquinho, deixa o presidente falar aqui. Bem, eu nunca li esse artigo, mas eu estou achando esse artigo do Código Tributário Estadual um tanto quanto exagerado. Existe uma lei maior, ou não existe uma lei maior que fala prescreveu 5 anos, ele não pode exigir. Agora vem o Estado, não, você tem que requerer, certo? É assim que tem que fazer, certo? Então, esse danado desse artigo, ele é tão sem vergonha, que ninguém aplicou ele até hoje, ninguém solicita dele, e nunca solicitou. Então, no meu entendimento, ele é duro de prender direito, porque tem uma lei maior que fala que presidente, o documento é... Mas me parece que, Adman, só me ajuda aqui. Mas me parece que esses 5 anos da prescrição, se existe alguma questão de tramitando juridicamente alguma coisa, esses 5 anos já não funciona. Então talvez seja por isso que o fisco pede para averiguar, porque muitas vezes o contador não sabe que aquela empresa tem um litígio lá atrás. E esse litígio ele suspende e prorroga o prazo de prescrição. Então deve ser por isso. Ok, deixa o Ronan comentar aqui. Zé Walter, é o seguinte... Mas a maneira mais prudente que eu acho que se deve ser feita é assim. Os documentos estão no seu poder, a sua preocupação que está contigo, não é isso? Faz-se a relação e mostra a lei para o cliente. Está prescrito pela lei. Agora o papel é seu. Encontre uma outra forma de você usá-lo. Guarde isso aí. Deu jogar fora ou não. Fala, é seu papel, fica com você. Só. Exatamente. Deixa o doutor Atman complementar. Vamos ouvir aqui, pessoal. Porque os 5 anos, existem os 5 anos decadenciais e os 5 anos prescricionais, certo? Então, somando aí já dá 10, certo? Então, por isso que eu falo em 6. Por quê? Porque pode, nesse meio tempo aí, o decadencial hoje em dia acho que nem... É quase que nulo, a gente nem fala mais nisso, é questão mais de sala de aula. Mas a prescrição, sim. E tem as questões que interrompem a prescrição. Não é só ter 5 anos, entendeu? E se tiver alguma ocorrência que interrompeu a prescrição? Porque a decadência, sim. A decadência ela é uma linha reta da qual você não para, nem suspende, nem volta. Mas a prescrição, você interrompe, você suspende, você reinicia. Entendeu? Então, assim, eu acho que o conselho dele lá é o melhor. Diz que vai atrapalhar a aposentadoria lá e fala para guardar direitinho lá na empresa. Vamos ver o presidente aqui. Pessoal do céu, na semana passada nós tratamos disso. Foi. O danado Fábio não usou esse danado desse artigo 157. Saímos daqui convicto que podia jogar fora o documento que tem mais 6 anos, ó. Aí vem seu Fábio com essa porcaria aqui agora, como que eu faço? Então ninguém joga fora mais nada. Não, gente do céu, eu acho que isso aqui... Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um estudo,
Então, essa lei é uma lei ordinária estadual. Não existe uma lei maior do que essa que fala que eu posso jogar. Agora eu pergunto, então, baseado nisso, todas as vezes que você for fazer qualquer baixa, e ele pediu o livro, não, eu quero é de 30 anos para trás. E agora, hein? Vai todo mundo se lascar, então? Então tem umas coisas, eu não sei onde que o Fábio foi inventar essa porcaria desse artigo 136. Mas as pautas hoje estão longas demais. Mas, na realidade, eu tenho assim, um trauma disso, porque eu tinha um cliente que nós baixamos, ele tinha, tipo assim, era uma papelaria que tinha uns 9 vendedores e naquele tempo emitia nota, cada vendedor tinha um bloco. Então, um livro de saída era quase que um mês. Então, quase todo mês você tinha que abrir um livro de saída novo. E era bloco demais. Aí eu caí nessa besteira de fazer, oficializar, pedir a Secretaria de Fazenda para como deveria incinerar. Aí ela simplesmente me respondeu, vai um auditor aí para conferir. O auditor ficou 90 dias conferindo lançamento de nota por nota, livro por livro. Eu falei, você está brincando. Desse tempo para frente eu nunca mais fiz esse trem de pedir. Não se preocupe não, vai tudo magnético agora, está lá no magnético, vai buscar lá. Se for muita coisa também, tem que tomar cuidado com a Secretaria de Meio Ambiente, porque você pode estar agredindo o meio ambiente, dependendo da forma que você se desfaça. Olha lá, Lírio. Peraí, deixa só fechar aqui. Vai, enquanto chega o microfone. Só fechar aqui, ó. A prescrição, né, a prescrição extingue o direito pertencente ao credor, no caso a Cefaz, né, de ação de cobrança de crédito tributário. Aí tem. Agora vem a contagem desse prazo prescricional se interrompe. Aí tem uns exemplos. Pela citação pessoal feita ao devedor, pelo protesto judicial, por qualquer ato judicial que constitua mora do devedor, por qualquer ato inequívoco. Então, tem situações que realmente né, suspende esse prazo. Então, você pensa, não, tem 5 anos, vou tacar fogo. Mas depois que o Estado, por proteção até do contribuinte, ele pede para você levar lá. Porque aí ele vai dizer, olha, você não pode por isso. Né? Aí você vai tomar ciência de que não pode por aquele fato. Ok. Isso Fábio, é amparado pelo Código Tributário Nacional. Ô Fábio, você que é advogado do diabo mesmo, me fita qual a penalidade de não cumprimento do artigo 157. O professor Everaldo, dá licença, aí está falando assim, ó, o contribuinte pode solicitar ao delegado, não deverá solicitar ao delegado. Então isso não é uma exigência, é uma opção. Aí agora, hein? Mas é por isso que eu digo que é para precaução do contribuinte. Pode. Exatamente. Não digo para preservar o contribuinte, porque ele toca fogo no consulta. Nem tudo que eu posso eu quero. Aí de repente está lá, ainda que a prescrição dele foi suspendida. Peraí. As nossas pautas estão agradabilíssimas, longas demais, mas eu preciso correr aqui. Meu tempo está. Aí esse negócio me interessou. Olha, pode. Acontece que ele pode solicitar. Aí ele não solicitou. Acontece que ele não solicitou e queimou tudo. E ele estava com um negócio lá atrás, né? Tanto faz ele ser queimado, não queimado, ele está devendo mesmo. Depois ele fala que é o Fábio, que é advogado do diabo. Que isso, depois dessa defesa aí, ó. Vem aqui com o João aqui, vamos lá. Vamos mudar o rumo da prosa aqui. O que você quer com o vestibular aí? O que você quer com o vestibular aí? O detalhe é o seguinte: a pessoa que vai prestar vestibular, ela tem esse dia abonado? É direito. Depende do sindicato do comércio. Tem na convenção? Tem que justificar antecipadamente, solicitar e justificar antecipadamente. Não, pois é, mas tem na convenção do sindicato. Vamos ouvir a Daíra aqui. A Daíra é constitucional para ela. E aproveitando, não o vestibular, mas o Enem também deve entrar nesse holding. Também. A doutora Divina já informou. A Daíra quer responder, não? Então, está na convenção. Ok. Vamos atender a menina. Com relação ao Enem, eu não desconheço se tem previsão legal. Porque Enem é vestibular, tem que... Está na convenção. Vamos atender a Vera aqui agora, que a Vera é a primeira vez... Não é a primeira vez, não. A Vera saiu. Então, fica você então, Eliane.
Boa noite, meu nome é Eliane. Eu queria uma informação na incorporadora imobiliária. Ela compra o terreno e forma os lotes e vende. Só que não tem nota fiscal, é só um contrato. Como que eu faço? Esses lançamentos é a mesma coisa como se fosse nota fiscal? Sim. Nosso programa tem um local de colocar lá, sem ser nota fiscal. Não. Outro lançamento. Tem. Mas eu falo assim, no plano de contas, eu lanço lá receitas referentes à prestação de serviço e só. Não é prestação de serviço, não, é. Tem que ter cuidado com venda de lote a prazo. É a prazo. A prazo, faz o contrato com a polícia, a receita. É feito em cima dos contratos de compra e venda e depois escriturados. Espera aí, deixa eu levar o microfone aí para os internautas ouvir, depois volta para a Eliane aqui. Você acredita receita diferidas e debita prestamistas. Esses prestamistas são os clientes. Na medida que eles pagarem, você vai pegar mensalmente aquela receita efetiva e vai fazer a tributação, tá? É regime de caixa. Deixa o Braz aí. Outra coisa, tem que ter cuidado com o custo também, que o custo tem que ser baixado na proporção do recebimento da receita. Você tem que achar o custo de cada imóvel, à medida que vai... Oi? Não, mas o loteamento, o loteamento você faz estrada, você põe imposto, tudo é custo. Tudo que você gasta na custo. Tudo que você faz no loteamento para deixar ele prontinho é custo. Aí você tem que dividir pela quantidade de metragem, tem que achar o custo por unidade. Então, à medida que vai recebendo, você vai baixando o custo também. Tem gente que levanta o custo por metro, tem outros que levantam por unidade. É bom por metro, porque tem lote de 360, 370, todos os lotes. Se são todos iguais, um tamanho só, é uma beleza. Mas se for diferenciado, é uma tristeza. Tá bom? Então, você tem que ter cuidado, porque a receita, a contabilidade de incorporadora é regime misto. É caixa e competência. Tá bom? Certinho. Colegas, eu gostaria de uma ajuda da seguinte forma. Uma empresa, atividade rural, produção de laranja. A laranja, ela pode ser vendida, colhe lá, do jeito que colhe, joga no caminhão, vende. Agora, vai vender do jeitinho que colhe e vai vender também, vai lavar a laranja e ensacar, e colocar a embalagem, né? E, além disso, estão querendo, isso é lá em Leopoldo de Bulhões, tem um interposto aqui em Goiânia, onde que vem no caminhão grande e vai colocar ali naquele local, porque o caminhão grande não pode circular em determinadas regiões de Goiânia. Então, vai colocar a laranja ali, ensacada, bonitinha, e distribuir. Vai ter que ser uma filial, ou vai ter que ser um depósito fechado. Como que vai descaracterizar a atividade rural? É uma pergunta bem extensa que eu acho que temos que estudar muito sobre isso, né? Alguém já queria dar alguma sugestão aí? Entenderam? Porque, na realidade, é o que você falou. A princípio, pensou-se num depósito fechado. Por quê? Ele tem um centro de produção, onde ele vai trazer para um centro de comercialização. Certo? Porque é a casa e tem um lote de lado onde vai ficar a laranja ali de lado, guardada ali. Acho que não importa se vai ser casa ou se não. Agora, se for vender lá, eu entendo que já seria uma filial, um comércio, né? Se for vender lá. Ou se não for vender lá, for só entregar, já poderia ser Mas mesmo assim, eu acredito que vai ser um posto de revenda. Né? Porque o depósito fechado, o produtor, no caso, vamos supor, a matriz vende e pega no depósito fechado.
É porque ela vem lá da... Deixa o presidente dar um... Ela vem lá são filial e matriz. Não vai sair de uma ou da outra, né? Correto. Vai ter que ter uma nota fiscal para vir de lá para cá. Vai. É um negócio bastante complexo, né? Ô, Geraldo, Oi? Na minha concepção, só caracteriza rural aquele que você pega e entrega nos reais para vender. A partir daí, já é normal. Deixa o Fábio dar mais um. Ô, doutor Geraldo, eu estava lendo aqui e não peguei bem. Ele vai trazer laranja? Ele produz. Ele é atividade rural, plantação de laranja. Ele colhe a laranja. É empresa, é pessoa jurídica. Só que ele vende a laranja, o camarada pegar lá na fazenda lá. Aí é rural. Ou ele vai trazer a laranja para vender aqui na cidade, entregar aqui. Mas para ele trazer, ele vai ter que lavar a laranja, ensacar, porque não pode colocar a laranja do jeito que colhe no supermercado. Primeiro ela tem que passar para uma higienização. Geraldo, se entregar do Ceasa, considera rural. Se não entregar do Ceasa, é comércio normal. Mas ele vai alugar um ponto para colocar... Tem. Alugou a casa, tudo. Vai ter um depósito aqui no setor universitário. Ele criou um depósito, né? Porque aqui na IN do cadastro, o artigo 12, fala o seguinte: cada estabelecimento, seja matriz, filial, sucursal, depósito ou representante, constitui uma unidade cadastral autônoma e deve ser identificado de forma distinta por um número próprio de inscrição. Porque a minha preocupação é descaracterizar a atividade rural, porque se descaracterizou, ele tem as obrigações... Alugou o ponto para depósito, ele tem que fazer a inscrição no Estado. Porque a atividade rural em si, se ela não emitir a nota fiscal, ela fica desobrigado do SPED, fica desobrigado da DPI. O problema maior aí, eu acho que até quando ele chega lá como depósito fechado, que ele poderia trabalhar como produto rural, mas a partir do momento que ele vai beneficiá-la, lavá-la, ensacá-la, aí ele já está transformando o produto numa embalagem especial. Não, mas essa parte de lavar e embalar, eu não vejo bem ela descaracterizar a atividade rural, não. Agora, se ele fosse transformá-la em suco, porque você não colhe o arroz, o milho, você não tem que ensacar ele para vender, é a mesma sistemática, né? Agora, hoje está vendendo o milho sem ensacar, mas é normal ensacar o produto para poder vender, embalar ele, né? A priori, desde que você mantesse como depósito fechado, mas aí seria uma operação meia clandestina, porque aí você teria que emitir a nota pela fazenda. Tem certeza absoluta, se você é considerada a extensão do produtor rural até no Ceasa. Partiu de lá não é mais, pronto? Não, eu concordo com o Everaldo, porque a melhor forma que ele tivesse feito era conseguir um local na Ceasa. Não, mas se ele for no Ceasa, ele colocou no Ceasa, ele vai vender Natal, aí vendeu tudo de lá. É considerar a extensão do produtor. Agora, porque para mim eu estou entendendo que quase vai ser uma filial. Para mim vai descaracterizar totalmente da atividade rural. Aqui vai ser um comércio. Vai haver uma transferência de lá para cá. Vamos consultar mais um pouquinho, assim, só para o Sebastião não sair sem a resposta aqui, ele também já põe para nós o DTE. Não, o problema meu do DTE, eu acho que nós devíamos... Professor, silêncio aí. Viu, Veraldo? Nós devíamos... ter um relacionamento com a Cefaz, porque ficou cômodo demais para eles. Eles fazem um auto, coloca lá no DTE. Se você passa um dia, 2 dias sem consultar aquilo lá, você perdeu. Eles consideram como entregue para você. A gente devia conseguir ver com eles lá, isso é claro que é um intercâmbio da classe, junto com a Secretaria da Fazenda, para pelo menos eles colocar os e-mails dos contadores lá. Quando mandar para o DTE, mandar também para os contadores. Porque imagina um escritório que tem aí 50, 60 empresas, que não seja do Simples, porque o Simples está dispensado. Você tem que ter uma pessoa para consultar aquilo todo dia. Deixa eu falar um negócio aqui para você, Sebastião. Olha. Tem a possibilidade de você fazer uma procuração do empresário para o CPF do contador e você ter seu e-mail na sua caixa de mensagem. Tem a procuração. Você não precisa ir na Cefaz.
Você pega o certificado lá do seu cliente, dentro do sistema, entra no link DTE, lá tem uma procuração eletrônica igual da Receita, gente. Igualzinho. Pois então, mas aí vai mandar para quem? Você cadastra o seu e-mail. Você é procurador do seu cliente. Aí ele recebe lá e você recebe no seu e-mail. Você cadastra como lá, tem essa possibilidade. Aquela procuração não é para consultar o TDT também, não? Para consultar e receber tudo. Não, você vai receber só da empresa que está te dando a procuração. A empresa A tem o DTE. Certo. Aí essa empresa A vai te passar uma procuração para você ter acesso ao DTE dela na Cefaz. E nessa procuração eu cadastro meu e-mail. Cadastra o seu e-mail. Aí tudo vai no meu e-mail. O que o seu cliente receber, você vai receber a mesma coisa. Eu vi essa procuração, mas eu não, como eu tenho poucas empresas, eu não fiz essa procuração. Eu imaginei que essa procuração me dava direito apenas de consultar o DTE da empresa. Não. Você consulta o DTE e recebe as informações o mesmo que o seu cliente. Você é procurador dele. Eu quero receber no meu e-mail. Pois é, no e-mail você consulta toda hora. Aí você vai cadastrar lá assim. Lá tem esse manual de instruções para manusear o DTE. Aí tem lá uma possibilidade de você fazer essa procuração. Aí você cadastra como pessoa física, contador, põe o seu CPF, põe o seu e-mail. É lógico que você tem que preencher uns dados lá, com a sua qualificação, a sua identificação para a Secretaria da Fazenda, e tudo aquilo que o seu cliente receber, você vai receber. Todo o e-mail que você cadastrou para receber as informações, você vai receber o mesmo que o seu cliente vai receber. Você vai consultar só aquela empresa, você não vai consultar outras empresas, não. Só aquela que te deu a procuração. Pois é, mas o que eu entendi aqui, Otávio, se no DTE, ele não quer consultar só o DTE, ele quer saber, quando vem uma mensagem para o DTE, automaticamente vai para o e-mail dele. Aí tem que fazer a procuração de cada cliente dele para ele. Não, tranquilo, então. É igual a gente funciona com a Receita. Através da procuração sai. Através da procuração do certificado digital dele, você consegue fazer. Só queria perguntar um negócio, Sebastião. O Ronan e o Adam. É legal essa notificação através da internet? Qual o motivo legal para nós? Depois que criou o DTE. Depois de quando? Esse DTE foi a partir de quando? É porque uma vez que você assina digitalmente lá e assume o compromisso do endereço do DTE, você vai receber as mensagens só pelo DTE. Agora eu estava falando. Tem a lei estadual que criou a informação via internet como documentação legal. Por isso que ele está falando lá que ele tem que acessar todos os dias, porque se ele não acessar, ele perde o prazo. Ele tem um prazo de acesso. Igual o da Receita Federal, seu Everaldo. A Receita Federal, a Caixa Postal. Você tem 15 dias para você acessar. Se você perdeu, acabou. Agora, Otávio, o que o Sebastião entendi dele é o seguinte, que além do DTE, receber no DTE, ele quer receber no e-mail dele. Ele cadastra como procurador. E aí vai. Pois é, que eu tô falando. Aí ele cadastra como procurador, põe o e-mail fica dele. Fica disponível isso. Aí a mesma informação que vai lá para o seu cliente vai para você. A informação. Ele vai dizer que existe alguma informação no caixa postal. Aí você, como é procurador, você não tem uma senha, aí você vai entrar dentro do DTE com a inscrição e CNPJ do seu cliente, aí você capta as informações tudo lá dentro. Então tá fácil. Eu posso criar um e-mail próprio para isso? Do contabilista, não. Não. Esse foi criado em 2012, março de 2012. Só através de senha. Só através de senha, através de certificação eletrônica. Certificado digital. Ô, Geraldo, tá cedo, Geraldo. Não acha sem exibido, não. A empresa de lucro real e lucro presumido é obrigatório. Você está dispensado as empresas do Simples. Começou 9h10, tem que terminar começou 7h10, tem que terminar 9h10. Então, gente, o pessoal não esperou, né? Então. Mas você só discutiu. Ninguém aprovou, ninguém levantou a mão.